um cara que teve a vida destruída, cercado de outras pessoas também com seus problemas, tudo isso envolto em uma aura de drama e muito peso na história, gente, por mais que seja um trocadilho terrível, mas é isso, mas a história é pesada, é bastante densa, porque junto disso nós estamos falando de um cara que ainda teve problema com obesidade mórbida, e aí, dentro do que o filme mostra, a gente vê que a super gordura dele, o super tamanho dele, nem é dos maiores problemas que ele tem. Esse é o filme A Baleia, com Brendan Fraser, que, assim, se você não gostar do filme, tudo bem. Agora, não tem como não gostar da atuação dele. Ele carrega o filme nas costas, carrega o peso do filme, gente. É muito trocadilho, foi uma crítica só. Mas é isso, mas ele carrega o filme inteiro porque ele é muito bom no que ele faz. Ele teve uma maquiagem lá de mais de 60 quilos para colocar o ator no peso mesmo, para trazer essa sensação de fato ele tá com dificuldade ali para se locomover. E muitas vezes você vê a tristeza dele no próprio olhar do ator, que assim, está indicado ao Oscar desse ano. Eu gostaria muito que ganhasse, mas se não ganhar, não vou falar que é injusto, porque eu não assisti os outros. Mas que atuação fantástica, não vejo uma atuação assim desde o filme Meu Pai, com Anthony Hopkins, que ele também ganhou o Oscar naquele filme de melhor ator. E também tem a melhor atriz coadjuvante, que faz parte do filme com ele. E falando de personagem, né, falando do protagonista, chamado Charlie, ele que já começa o filme mostrando assim todo aquele peso, toda aquela gordura que ele tem ali, né? O estilo de vida sedentário que ele tá. À medida que o filme vai passando, você vai conhecendo ele. E o filme tem várias simbologias. Por exemplo, do início do filme, mostra ali, até certo ponto, a nudez dele, mas você não conhece ele. À medida que o filme vai passando, ele vai aparecendo cada vez menos nudez do personagem, mas você vai desnudando cada vez mais o interior do personagem para saber o que aconteceu. Isso eu achei uma jogada interessante do roteiro, né? Na verdade, o roteiro ele é baseado em uma peça de teatro, então tem muita coisa do filme que ficou muito teatral mesmo, tipo assim, um fala e outro espera, outro termina a cena com um, entra com outro, termina com um, entra com outro, tipo assim, igual, exatamente igual ao teatro mesmo. E claro, eu faço essa crítica aqui com spoiler, né? Se você não se importa, ou se você já viu o filme, vai saber do que eu tô falando aqui, que o próprio personagem vai mostrando o estilo de vida ali, e claro, a direção coloca as cenas impactantes no início, né? Já para chamar a atenção, numa parte de fato comercial do filme, que é para impactar mesmo. Mas eu não achei que isso fosse um excesso, de você ficar assim, nossa, como ele é gigante, como ele é pesado, como tudo é difícil para ele. Tipo, o filme mostra isso, beleza, né? Mas eu não acho, pra mim, eu não achei um excesso. Eu achei que mostrou o tanto que tinha que mostrar da dificuldade mesmo, porque existem muitas outras questões relacionadas à personalidade e à vida dele que o filme aborda, que não necessariamente ficasse ali martelando de como que ele é gordo e como que a vida dele é. E no filme a gente aprende que para ele poder chegar nesse nível, aconteceu uma coisa no passado dele, mais precisamente há 8 anos atrás, que ele perdeu aquele que parece ser o grande amor da vida dele, e isso desencadeou nele uma terrível depressão, e aí ele foi descuidando da saúde até se tornar o que ele se tornou. A questão é que o filme traz algumas discussões de que até onde, né, um elemento de fora da nossa vivência, no caso foi o amor dele lá, que se suicidou, mas que isso afeta na postura dele, de coisas que ainda que tenham acontecido, coisas que ele não teve culpa, né, no que aconteceu fora da vida dele, que é esse amor dele lá, a parte que é dele mesmo, ele também não cuida, quer dizer, e aqui a discussão aqui é complicada, né, gente, eu não sou psicólogo, só assisti o filme, né, mas eu falo assim, à medida que tem coisas que acontecem à nossa volta, elas, tem muitas, a maioria delas a gente não tem o que fazer, a gente não tem o que influenciar, mas as coisas que estão a nosso alcance, a gente muitas vezes tem o que fazer. Portanto, às vezes ele não tinha como impedir o suicídio, a depressão do amor dele, mas a consequência que isso teve para a vida dele, talvez ele pudesse ter uma atitude diferente. É claro que é muito fácil falar, porque esse é um problema de obesidade mórbida, é um problema que atinge muitas pessoas, então assim, é muito fácil eu daqui falar assim, não, ele engordou porque entrou em depressão e tá de boa, e é isso mesmo, e ele devia tomar cuidado, ficar xingando a pessoa, eu devia ter cuidado com a saúde. Eu sei que isso é uma questão complicada, né, gente, até para fazer o vídeo, eu tenho que fazer aqui com algum cuidado. Agora, mostra no filme, claro, que ele tinha como se cuidar, mas não quis, foi uma opção dele, né, dadas as circunstâncias, dadas as opções dele, mas além disso, existem pessoas no círculo dele, principalmente a amiga dele, que eu falei aqui, né, que é a indicada ao Oscar, que ela é irmã, a ex-cunhada irmã do namorado dele, que faleceu. E aí ela vai cuidando dele, só que ela é uma médica, é engraçado que ela é uma médica que cuida dele, mas é ela que sustenta a gordura dele, vamos falar assim, porque tudo que ele pede de comida, ela dá, mas o filme não acaba abordando essa parte, poderia ir mais a fundo, de como, de alguma forma, por mais que ela ajude, fica ali 100% do tempo
com ele, como ela é prejudicial para ele de alguma forma. E além da ajuda médica que ela tem para ele, né, o tempo inteiro, é só ligar para ela que ela chega, ela ainda é egoísta com ele, porque só ela pode cuidar. Todo mundo, para ela, todo mundo que existe em volta dele é prejudicial, ela quer distância. Não estou falando que os outros sejam bons, só bons para ele não, mas dá a entender de que ela quer tudo para ela, já que ela tinha um super irmão que ela amava, o irmão faleceu e ela passa a cuidar do amor do irmão dela, né? Como se fosse o irmão, né? Já que ele faleceu, mas pelo menos essa é a ideia que passa. Agora, desses outros personagens, a trama que gira em torno do Charlie é ela, que eu já mencionei aqui, e ainda tem a filha dele, um rapaz desavisado, e a mãe da filha dele. A filha dele, ô personagem chata, pelo amor de Deus, que menina chata. Eu não gostei dela, ela é muito ruim. Mas acontece que quando ela entra na trama, você fica assim, essa menina é ruim mesmo? Você fica em dúvida. Ela é ruim, ela é gente ruim mesmo ou ela não é entendida, ela não é compreendida? E aí, você começa a entender que da mesma forma que você olha pra ela, ela tem algumas atitudes, e você fala assim, não entendo essa menina, como eu falei, ela é gente ruim ou eu não entendo ela, né? Ou ela tem aquele segredinho que você chega, que você entra, consegue entrar no coração dela. Da mesma forma que ela é assim, que ela tem essa capa de braveza, né? O Brendan Fraser, o Charlie, tem essa capa de gordura que da mesma forma você não entende. Ele é assim porque ele é ruim mesmo, porque ele é desleixado da vida dele e fica, né, e foi chegando num ponto que não tem volta, né, da gordura dele. Quer dizer, ele tem culpa daquilo ali ou ele não tem culpa dele, ele sempre foi inocente, aí é um problema hormonal, porque muita gente tem esses problemas, nem é só porque come mesmo, comer muito, é uma consequência do problema hormonal que a pessoa tem, né, para poder ficar desse tamanho, para poder ficar coisa assim, de uma pessoa nível gigante mesmo, obeso mesmo. Então é legal você ver as duas capas dos dois assim, muito embora a capa dele seja uma capa de gordura terrível, como se visse o monstro, né? É sempre assim, toda vez que o filme mostra um monstro, você nota que o monstro são os outros. E ele por dentro tem um coração muito bom, tão bom que ele não consegue ver toda a maldade que a filha dele tem. E a filha dele, a gente vê que é gente ruim mesmo. Mas ele também, claro, a filha é gente ruim, mas ele tem os pecados dele próprio também, e ele não esconde isso no filme. E ele fala, e tem coisas que até ele tem a mesma reação da filha. No início do filme ele fala com ela assim, não, lê um poema, eu tenho certeza que se você ler, você vai gostar. Dá uma chance para aquilo ali. E ela fala, eu não preciso de ler nada disso não, já li, não gostei, não quer saber disso também não, tal. E mais adiante, o rapaz desavisado que chega lá, fala com ele da Bíblia, né? Fala assim, não, tem um negócio aqui na Bíblia que você podia ver, né? Dá uma chance para a Bíblia, alguma coisa assim, dá essa ideia. E a resposta que ele tem pro rapaz é a mesma que a filha deu para ele. E ele fala, não, eu já dei chance, eu já li a Bíblia 2 vezes já. Então a resposta dele é mais ou menos a mesma resposta da filha. Falando agora do rapaz desavisado, o filme ele tem um tom de crítica a muitas coisas, política, sistema de saúde americano, a própria gordura mesmo, a doença mesmo da pessoa, né? De faz a gente poder refletir, mas tem a crítica religiosa, uma vez que ele tinha um par, o amor dele era um outro homem também, então o relacionamento deles tem aquele conflito com a religião, e aí tá a religião do amor que morreu, mas a do menino, então fica essa discussão religiosa, uma coisa que eu acho que no filme ficou demais, tipo assim, você colocar a religião ali e criticar, às vezes você não critica a religião, mas critica a pessoa que usa a religião, ou então como usam a religião para poder guiar pessoas para um outro caminho, quer dizer, jeito de criticar a religião não falta. Eu só acho que o filme perdeu muito tempo num personagem que é esse menino, que talvez não agregasse tanto, uma vez que o centro da história nem é a obesidade dele, mas é a relação que ele tinha com a filha. No fim, a gente acaba descobrindo que tudo que ele fazia, até a gordura dele não se tratar, era para poupar todo o dinheiro para a filha mesmo. Filha que, assim como ele vai acumulando gordura com o tempo, né? A filha vai acumulando rancor. Ela fala que não esquece de nada, então tudo que aconteceu para trás, ela super lembra. É a mesma ideia de que, assim como a baleia, né? O Brendan Fraser tá lá encoberto de gordura e aquilo ali vai tampando ele, vai sendo um problema carregar todo aquele peso. A filha é a mesma coisa. A filha vai carregando todo o peso de remorso, por isso que ela vai ficando talvez uma pessoa tão ruim. E ele chama ela porque ele está nos últimos dias de vida, é quando aparece de fato esse rapaz desavisado. Tem uma cena interessante, que é a cena que ele busca uma chave, né? Tem uma chave do quarto dele que estava trancado, e aí a chave cai e ele não consegue pegar a chave. A chave como um sentido, numa simbologia de resposta para alguma coisa, na verdade a chave ela servia para abrir o quarto dele, quarto que ele não vive mais, que era o quarto, né? Que era o quarto que representa a época que ele tinha uma vida normal, vamos dizer assim, né? Que ele tinha um amor dele lá, tem a cama lá de casal, etc. Mas ele sequer cabe naquele quarto mais, a cadeira não passa no quarto mais, o que significa, né, o que simboliza que da vida que ele tinha, o máximo que ele pode fazer é lembrar, ele sequer pode estar dentro do quarto onde as memórias dele
foram feitas. Agora, quem abre essa porta é o rapaz. E aí o rapaz, se ele consegue a chave, é que pro rapaz, essa resposta, essa chave, essa passagem para aquele quarto daquela vida, que é o que aconteceu com o namorado do Charlie, né, antes de morrer. Ele teve um grande amor e entrou em depressão por causa da igreja, e aí vem o menino, né, da mesma forma, ele vai ficar naquele quarto, e a forma que ele desabafa, a hora que ele desabafa no filme é exatamente a hora que ele está dentro daquele quarto que representa a vida do casal do Charlie. Eu achei essa parte interessante porque quando o menino pega a chave, significa que ele conseguiu a resposta para ele mesmo, coisa que o Brendan Fraser não conseguiu até aquele momento, só vai ter mais no final do filme. E existem mais dois elementos que eu achei interessante de mencionar aqui, que por mais que o Charlie tenha, assim, ele saiba do mal que ele está fazendo ele, tem hora que ele apela lá e começa a comer descaradamente, a câmera foca ali na cara dele, comida, comida, por mais que ele seja assim, ele tem um coração muito bondoso e ajuda um passarinho a se alimentar junto. E aquele passarinho representa a vontade que ele tem de que, por mais que as coisas estejam ruins com ele, ele ainda pode ajudar até quem não tem nada a ver, no caso, o passarinho. E aí, mais adiante, a menina vê o passarinho e depois aparece o prato quebrado, indicando que a menina, nem o passarinho a menina quis deixar que ele alimentasse, de tão ruim que a menina era. E ainda a fotografia do filme é interessante, se passa praticamente só numa sala toda bagunçada, bastante escura, e esse quarto escuro, né, mostra exatamente a fase depressiva dele, como tá para baixo, que sequer luz entra ali, tudo muito bagunçado, tudo muito assim, fala que fede o apartamento dele lá, mas o fato de não ter luz, é o fato de não ter clareza, é o fato de estar para baixo mesmo, é para te trazer para baixo, que é aquela vida reclusa que ele está ali, que é exatamente a falta de luz, é a falta de visibilidade, para você não ver o que tem ali, que é exatamente o que acontece na primeira cena de todas, quando ele está dando aula de literatura e a câmera dele está escura, exatamente porque ele desliga a câmera para que os alunos não vejam ele. Aquela escuridão ali é para, claro, que não veja ele, né? Mas de fato para mostrar, ó, o nosso personagem está envolto em escuridão, já tem um bom tempo desde que ele perdeu o amor da vida dele. E aí, na hora derradeira do filme, no finalzinho do filme, é a única hora, quando abre, toda vez que abriu a porta, ou tá de noite, ou tá chovendo. Mas no finalzinho do filme, aparece o sol representando, né, um pôr do sol, representando de fato o fim de um ciclo, fim de uma era, fim de uma vida. Aí no filme, o sol se pondo, claro, representando o fim de um dia, vem trazendo esse fim de tudo, né, que é a cena final, que acontece, que é a única hora do filme que o sol fica nele inteiro, mostrando o olho dele brilhando ali, né, e ele de fato sendo iluminado, que é a única vez, é como se ele tivesse finalmente consegui enxergar tudo, é tudo que eu queria, tudo que eu precisava, que é estar com a filha dele ali na frente, lendo tudo que ele queria ler, que era o poeminha que a filha fez quando era criança. Muito emocionante esse final, muito bom, um filme sensacional, tem alguns detalhes ali que eu falei aqui de teatro, o personagem aparece a mãe da filha lá, que acho que não fez falta nenhuma no filme, mas o filme é muito bom, vale muito a pena. Comenta aqui o que você achou e se o filme te impactou de alguma forma. Um grande abraço e até mais.